microfonia, né? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Quem é a Raquel e a Eliane? Não, Eliane e a Raquel. Sejam bem-vindas. Você já deu bom dia para a pessoa que está aí perto de você, na frente, atrás? Eu queria que a Raquel e a Eliane se sentissem de casa. Quem vai cumprimentá-las? Eu já falei com elas. Quem vai lá? Já foi? Vai de novo. Temos transmissão também? Bom dia aos internautas aí que estão conosco no YouTube, através do YouTube da igreja. A gente está ao vivo? Olha quem chegou, meu Deus. Sem pressão. Pastor Roberto, eu escutei chamando ele também lá fora. Escutei chamando o pastor Roberto. Vamos abrir então a nossa revista, lá na lição número 15, segunda parte. Vamos colocar aí a nossa aula. Amém? Podemos começar? O quê? Não. Tá tranquilo. Estava só esperando o senhor acabar de orar, pastor Roberto. Eu escutei chamando o senhor lá fora. Os irmãos escutaram? Meu Deus. E ele senta logo aqui na frente, irmãos. Está orando por mim, né, pastor? Amém. Nossa lição de hoje, renunciando a direitos e privilégios, não sei se o Ricardo vai conseguir colocar. Se tivesse, pastor, como conseguir uma lição para as visitantes, não sei se ainda tem revista. A Vânia vai ver. Obrigada. Irmãos e irmãs, essa lição é uma lição abençoada. Quem esteve aqui domingo passado acompanhou. Quem esteve aqui? Alguns irmãos estiveram. Então, a gente já está assim no meio da lição, mas claro que a gente vai fazer alguma revisão apenas para a gente se situar, né? Não é um assunto muito fácil, porque trata de assuntos da igreja e cabe a nós trazermos isso para essa realidade, para a nossa realidade presente, contextualizando então o ensino da palavra de Deus, que é o nosso objetivo. Então nós falamos de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e aí nós vamos abrir a nossa Bíblia nessa carta de 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Ricardo está se atualizando ali no multimídia. Começa no verso 1. Eu não sei se na sua Bíblia há um título, mas na minha Bíblia está dizendo a liberdade e os direitos dos apóstolos. E no título da lição, renunciando a direitos e privilégios. Então, Paulo vai começar falando dos seus direitos e depois ele vai dizer que renunciou esses direitos e nós vamos descobrir o porquê que ele fez isso. E ele segue, então, com essa carta, falando de alguns assuntos que estavam acontecendo na igreja. Todos acharam? Tá lá. Eu não sou muito de colocar os versículos, não, é que nós queremos incentivar que os irmãos tragam as suas Bíblias. Mas nós vamos ler ali, né, Ricardo? Vamos dar uma cola. Vamos dar uma colinha, né? Não, eu gosto de ler na Bíblia. Não sei se está a mesma versão. Amém? Então vamos começar essa leitura. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, até o versículo 2,
nós estamos vendo que Paulo está continuando o assunto. Claro que nem todos os irmãos estiveram aqui, então, voltando aqui na nossa revista, nós vemos que a lição 14 teve como título Os Limites da Liberdade Cristã, e essa revista aqui, ela está tratando da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e ela vai tratar até o capítulo 11, então está no finalzinho, porque nós estamos no 9 hoje. E aí, Paulo está continuando o assunto. Então, eu não sei se você já leu toda essa carta, te incentivo a fazer isso, te incentivo a ler toda a carta aos Coríntios. E aí, então, até o versículo 2 que nós lemos, Paulo está fazendo algumas perguntas retóricas. Isso é, ele estava perguntando, mas era para cada um dar a sua resposta. E aí, ele continua dizendo no versículo 3: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então, pelo que nós podemos perceber, a página da nossa lição é número 90, tá? Página 90. Nós estamos lendo todo o capítulo, irmãos, para, assim, que essa leitura fique bem gravada nas nossas mentes, nos nossos corações. Mas a gente vai fazer uma leitura corrida. Eu estou dando uma paradinha aqui para os irmãos se situarem na revista. Eu estou no versículo 3. Então, esta é a minha defesa para com os que me condenam. 4. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu, segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar de meu poder no evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo
tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm no estádio... correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Já me dou por satisfeita que lemos um capítulo da Bíblia no domingo de manhã, e eu louvo a Deus por todas as vidas que estão aqui, todos os irmãos e irmãs que estão aqui, menos a do pastor Roberto, que eu gostaria que ele fosse... Vai lá, pastor, lá fora, eu estou escutando chamar o senhor. Não? Oh, meu Deus. Bem, pelo menos domingo passado eu não fui demitida, né? Estou ainda dando aula. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmão, porque domingo é um dia diferente, né? Quando nos propomos a estar na casa do Senhor, logo de manhã, já começa bem o dia, a gente já acorda assim, né, com aquele propósito de estar na casa do Senhor. E isso é muito bom, e isso é animador. Então, fique animado essa manhã, porque você está no lugar que é chamado casa de oração. Amém? Quem chegou depois já deu bom dia aí para quem estava na tua frente, para quem estava do teu lado. Os irmãos que chegaram depois, pode dar bom dia, gente. A gente quer fazer uma aula bem descontraída, apesar do pastor Roberto estar aqui. A gente quer que todos, né, se sintam, né, à vontade. Ele fica aqui, irmãos, ele fica olhando para mim, mas tudo bem. A irmã Eliane e Raquel, que não conhece, o nosso pastor presidente, pastor Roberto, ele está aqui, na primeira fileira aqui, olhando para mim. Olha isso, gente. Mas Deus é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, Ricardo? Cadê o nosso PowerPoint aí abençoado? Não, pode seguir que eu vou fazer um resumo, como eu falei para os irmãos. Começa do 1. Nós estamos fazendo uma segunda parte da lição que nós começamos domingo passado, porque o pastor Paulo, o pastor Alexandre perceberam que era uma lição grande, né? E aí, como os irmãos participaram bastante, até a irmã Isa participou, e os irmãos... a Cíntia, né, Cíntia? Então, nós vamos fazer uma continuação, e eu vou fazer uma pequena revisão aqui, para nós ganharmos tempo e terminarmos num bom horário. São 9h20 ainda. Tem alguém com frio aí? Carioca é friorento, né? Mas está bem frio, né, irmãos? Só a Vânia que não está com frio, porque é grávida, não sente frio, né? Está de camiseta, mas os demais irmãos, a maioria, estão com casaco, né? O Ricardo também, você não está grávido não, né? Essa barriguinha é só, né, enfeite. Grávido das bênçãos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já falei o número da página, 90, renunciando direitos e privilégios. Nós já fizemos a leitura do texto. Pode falar. Não? Ah, desculpa, a minha é do mestre, né? É diferente a página. 77, isso. Ela é um pouco menor porque... Isso, obrigada. Fittipaldi. Fittipaldi é o sobrenome, né? Pode passar, Ivanise, o seu nome, né? Nise? Mas o seu apelido? Vivi. A gente, mesmo sabendo que tem os internautas, né, as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, nós procuramos sempre aproximar a igreja, porque nós não estamos distantes de vocês. Uma escola bíblica é uma escola e vocês são os alunos. Então, aluno que aprende é aluno que fala, que pergunta. Mesmo os irmãos lá atrás, a Rose está lá no último banco, a Dani está lá na última cadeira, mas eu estou te vendo, hein, Dani? Estou vendo vocês daqui. Lúcio também desse lado aqui é o último. Mas nós estamos falando da palavra do Senhor. E ninguém aqui
pode ser um novo convertido, mas ninguém é uma folha em branco. Nós temos conteúdos, nós temos experiências, nós já lemos a palavra e nós já lemos o texto básico. E o nosso objetivo é simplificar a palavra de Deus. Então, se você tem alguma pergunta, alguma colocação, levanta a mão que a gente vai tentar levar o microfone aí. Amém? Então, o contexto dessa passagem do capítulo 9 é que Paulo estava dando algumas explicações e respostas para a igreja em Corinto. E quais eram essas explicações? Paulo estava explicando para alguns irmãos, para todos os irmãos, mas para alguns irmãos em especial, porque estava havendo um problema dentro da igreja, porque alguns irmãos concordavam em comer carne, mesmo sabendo se era sacrificada a ídolos ou não, e outro grupo de irmãos não concordava que se comesse nenhum tipo de carne, principalmente por não saber a procedência daquela carne. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Não sei se todos já leram essa passagem da Bíblia, mas estamos falando de uma cidade muito idólatra, de pessoas muito idólatras que tinham templos enormes construídos a ídolos, tinham imagens enormes e havia ali muitos tipos de culto. E naqueles cultos pagãos, aqueles cultos ali daquela cidade, se sacrificavam animais que deveriam ser perfeitos. Então a carne sacrificada era muito boa. Lá na lição anterior, nós não vamos ler, na semana passada nós lemos que era da cultura deles, então a introdução vai dizer que aqueles moradores de Corinto, aquelas pessoas de Corinto, eles achavam que na carne tinha demônios. E sacrificando a carne aos deuses, aquelas carnes ficavam purificadas. Então, uma parte daquela carne, ela era queimada, sacrificada, e a outra parte, a própria pessoa, depois de estar purificada, ela levava aquela carne e muitas vezes lá no mercado, lá no açougue, aquelas carnes que eram sacrificadas no templo pagão, eles vendiam naquele mercado. Imagine, se o animal era muito bom, escolhido a dedo, a carne era muito boa. Entenderam? Então, estava havendo essa questão. Esse texto aí, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, está dizendo aqui que Paulo ele foi comunicado desse assunto, que estava havendo contendas dentro da igreja. Então, estava havendo brigas, estava havendo debate, disputa por causa desse assunto do capítulo 8. Amém? Então, a gente resumiu aí, pode passar. Quando Paulo se referia àquele debate, àquele assunto de discussão, ele se referiu aos irmãos fracos, que provavelmente muitos teólogos denominam que eram cristãos novos. Sabe aquela pessoa que está no primeiro amor e vê problema em tudo e tem que ser tudo certinho, e quando vê problema na igreja fica muito triste, às vezes até desanima, esfria na fé? Já viram isso? Então, era isso que estava acontecendo. Irmãos fortes, irmãos fracos estavam em debate, porque os irmãos fracos viam problema em comer a carne sacrificada a ídolos. E os irmãos fortes, que eles achavam que tinham conhecimento, estavam reivindicando esse direito de comer a carne, porque eles achavam que não tinha problema. Na carne não tem demônio. Na carne não tem problema. Mesmo que ela tenha sido lá sacrificada ao ídolo, eu posso comer à vontade e não tem problema algum. Pode passar. O texto a gente não vai ler, porque é o último versículo, um dos últimos versículos do capítulo 8, está falando quando Paulo se refere aos irmãos fracos, né? Então, as questões, voltando ainda, eu estou no capítulo 8, tá, irmãos? Voltando, as questões que estavam acontecendo, que eram comprar carne no mercado. Então, Paulo escreveu dizendo o seguinte: se você vai no mercado e você vai comprar carne, você não vai perguntar a procedência da carne. Você vai comprar e você vai embora sem saber de onde veio aquela carne, porque está tudo bem. A segunda, não comer a carne no templo dos ídolos. Então, uma coisa era
você chegar e comprar a carne sem saber a procedência. Outra coisa era você ir lá no templo dos ídolos, que era comum para eles. Algumas pessoas iam lá e comiam, sem problema. Era banquete que tinha lá, talvez até de graça, né? Não sei muito bem como é que era que acontecia, mas as pessoas iam lá e comiam. Então, comprar a carne sem perguntar a procedência era um assunto amoral, vamos dizer assim. Porém, ir lá no templo e saber a procedência e saber aquele envolvimento que estava acontecendo ali era algo imoral. Então, era isso que estava acontecendo. E a terceira questão era quando você era convidado à casa de algum amigo, e aí, chegando lá, eles ofereciam um churrasco, vamos dizer assim, né? E aí, comendo aquele churrasco, você não sabe de onde veio a carne. Porém, se você soubesse de onde vinha a carne, aí você estaria se associando e estaria sendo uma pedra de tropeço para aquelas pessoas que não aceitavam isso. Então, o assunto, além de renunciando a direitos e privilégios, também... Muito obrigada. Muito obrigada. O assunto, além de ser renunciando a direitos e privilégios, que está aqui na nossa lição, dizia respeito à liberdade cristã, à ética cristã. Este era o bojo, este era o contexto ali, a base do assunto que Paulo estava tratando. Porque dentro da ética cristã, da liberdade cristã, o meu intuito não é através do conhecimento, que a gente viu ali os irmãos que tinham conhecimento, que eram mais maduros na fé. Não, a minha base para a escolha, ou para a liberdade cristã, é o amor. E isso não é fácil, né, irmãos? Isso não é fácil, porque quando a gente acha que sabe alguma coisa, quando nós temos direitos, quando nós temos aquele justificação para as nossas atitudes, a gente geralmente não renuncia direitos e privilégios. E foi isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Amém, irmãos? Todos estão entendendo? Alguma pergunta? Amém? Entenderam o contexto? Pode passar. E aí nós vamos entrar agora na lição 9. Eu fui bem mais resumida do que da outra vez. Então, ele continua esse assunto, isso aí está na sua revista, ele continua esse assunto. E aí, Paulo, o capítulo 9 é um parêntese, ele abriu uma brecha, ele estava ali dizendo o porquê que, através da própria vida dele, Paulo estava sendo exemplo daquilo que ele escreveu. Então, Paulo começa a falar da própria vida dele. E aí, Paulo, pode passar, ele vai dizer que o que ele estava fazendo tinha em vista o bem comum, porque a nossa liberdade, baseada no amor, baseada nos princípios de Jesus Cristo, ela visa o bem comum, ela visa você olhar para o irmão e perceber que o irmão é mais importante que você. Amém? Então, o nome disso, tem uma palavra, né, que Paulo usa, que é a abnegação, que é a ação de se abnegar, de desistir de alguma coisa, uma renúncia. Isso é fácil para a gente, irmãos? Não é fácil. Então, trazendo para os nossos dias, nós não temos mais templos que têm carne sacrificada, nós não temos mais esse contexto de cultura, mas o que está contextualizado aqui para a gente na lição é que, mesmo tendo direitos, muitas vezes em prol do irmão, para não escandalizar o irmão, para ser bênção para a vida do irmão, eu tenho que abrir mão desse direito, porque dentro da minha ética, dentro da minha liberdade, o amor está em primeiro lugar. E talvez para alguns irmãos seja mais fácil você abrir mão de direitos e privilégios, mas para outros, e a gente falou isso aqui semana passada, que tem um temperamento mais forte, que sejam pessoas de vontade, né, mais forte, isso seja mais difícil abrir mão de direitos. E aí nós pensamos o seguinte:
quem escreveu a carta? Nós não vamos olhar só para o que Paulo escreveu, mas nós vamos olhar para a pessoa do apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? Ele era uma pessoa assim, tranquila, né? Escrevia assim, leve, ou ele pegava pesado? Irmã Isa? Não? Pegava pesado? O que os irmãos acham? O que os irmãos acham do que já leram de Paulo? Exatamente. A palavra radical. O que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Saulo está ali. Saulo chegou. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E aí, Saulo, o que o seu xará fazia com os cristãos? Só atrocidades, exatamente. Mas Paulo, ele era um judeu praticante da lei, ele acreditava no Deus, no Yahvé, ele era, assim, uma pessoa muito estudada, cidadão romano, cheio de credenciais, e ele era assim, né, bonzinho, não, cristão, vem cá, vamos conversar, era assim? Não. Paulo, ele mandou fazer o que com os cristãos? Quando ele era Saulo? Matar? Todos ouviram aí? Então, Paulo, sim, Paulo estava lá e concordou. Amém, pastor Roberto? Ajuda a gente aí, pastor. Paulo, então, quando ele era Saulo, ele tinha uma vontade, né? Uma vontade férrea. E aí nós mencionamos a questão dos temperamentos, né? Até a Cíntia aí deu né? A Cíntia deu um spoiler aí, falou de alguém que, né? Mas eu aproveitei que ele chegou, para ver se ele vai embora. Meu Deus, só falta a pastora Beth. Irmão, se a pastora Beth chegar aí, fala que ela não pode entrar, tá? Deixa ela lá. Fala que tem uma pessoa no gabinete, tá bom? Viu? Léo, tá chegando? Jesus, deixa eu terminar logo. Hoje eu vou terminar mais cedo essa aula. Bem, Raquel, Eliane, eu tô brincando assim, mas esses dois irmãos aqui, eles são mestres na palavra. Eu sou pequenininha, imagina, você dá aula para 2 mestres, aí vai chegar outra mestre, vai sentar aqui do lado do marido dela, pronto, acabou. Aí eu tenho que acabar a aula. Vou correr. Tem que correr para falar dos temperamentos, porque também é a especialidade da pastora Beth, né? Então, nós vimos aqui, quem escreveu essa carta? Era uma pessoa, assim, de temperamento colérico, de temperamento forte, sabe aquelas pessoas que não mudam de opinião? Pode estar errada, pode estar dando tudo errado, mas que não muda de opinião? Conhece alguém assim, Kátia? Conhece? Então, esse era o temperamento de Paulo. E aí eu citei semana passada um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Isso aí. O professor já ajudou ali. Então, esse livro é um livro bem antigo e ele vai falar dos tipos de temperamento usando exemplos bíblicos. E um dos exemplos bíblicos para ilustrar os temperamentos foi Paulo. Paulo era o exemplo máximo de colérico. E aí, o que acontece com Paulo? Paulo encontra Jesus, Saulo, né? Encontra Jesus no caminho de Damasco, né, Saulo? O que acontece com Saulo? Saulo acabou tudo, né? Ele começa a ser ali quebrado em vários pedacinhos, como o vaso na mão do oleiro ali foi remodelado. E aí, olha o versículo, a palavra que Jesus usou, que está no versículo lá de Atos. Duro é para ti recalcitrar contra... Por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhecia a essência de Paulo e sabia como Paulo era uma pessoa dura de coração. Porque mesmo achando que estava purificando aquela religião judaica, ele achava que estava certo ou errado?
estava certo, porque para ele os cristãos eles eram uma seita, eles estavam contaminando a lei de Moisés, contaminando a palavra. E aí Paulo ele consentia quando aqueles cristãos eram perseguidos, quando eles apanhavam e até a morte. Amém, irmãos? Todos estão me acompanhando? Amém. Então, nesse capítulo 9, nós vamos ver Paulo escrevendo sobre a defesa, né, que nós lemos aqui. Alguns estavam condenando ou dizendo que Paulo era um impostor como apóstolo, e nós vamos ver que Paulo vai falar desses direitos que ele tinha de ser sustentado, de ter suporte financeiro como obreiro da igreja. Esse primeiro assunto ali da defesa a gente não vai falar, né, Ricardo? Porque é um assunto polêmico. Falar das credenciais de apóstolo. O pastor Roberto está aqui, o pastor Alexandre está aqui, então a gente não vai falar. Mas, assim, só para citar, que faz parte aqui do que nós lemos, no versículo 3, no capítulo 9, esta é a minha defesa. Então, Paulo começa a fazer uma defesa do seu apostolado, e aí ele vai elencar aqui, ele vai dizer, ele vai falar de algumas coisas que eram necessárias, de alguns itens que eram necessários para ser apóstolo. Eu só vou citar, nós não vamos entrar, porque semana passada a gente já entrou, né, pastor? Pode passar. E nós vamos falar, então, desses direitos. Paulo, ele usou a própria vida dele como exemplo, dizendo que ele tinha direito a ser sustentado pela igreja e sobre esse suporte, não só para ele, mas para todos aqueles que viviam pregando a palavra de Deus e cuidando da igreja. Pode passar. Eu estou passando rápido, irmãos, para a gente chegar onde a gente parou, tá? Então, do versículo 1 ao 14, todos esses tópicos estão aqui na lição, tá? Esse aí é o primeiro tópico, tenho direitos, pode passar. Aí o tópico 1, direito ao sustento. Então, o direito de receber e ser sustentado pela igreja. Paulo apresenta alguns requisitos para ser um apóstolo, e aí esse assunto a gente já falou semana passada, a gente não vai falar hoje, tá? Mas é só para citar, porque está na lição. Paulo também fala, seguindo aqui, o direito à família, o direito de sustento à família. O argumento que a igreja sustentasse não só o obreiro, o pastor, ou o presbítero, ou o obreiro da igreja, como também aqueles que tivessem família. Pode passar, é outro assunto, né, Ricardo? Polêmico, né? Esse material que você está citando está no site do YouTube, já portado a sua aula. Já está no site da semana passada, né? Então, se os irmãos procurarem no YouTube, da semana passada tem... Só a parte que foi gravada da sua... muito bom, muito bom. Então, os irmãos que quiserem ver essa aula, está lá. Eu estou fazendo só uma revisão rápida. E, continuando aqui nos tópicos da lição, Paulo fala do direito à recompensa pelo serviço prestado. Então, aqueles que cuidam da igreja e pregam, que semeiam as coisas espirituais, tinham direito a colher os benefícios. E aí, a lição sugere aqui o texto de 1 Timóteo 5, 17 e 18, se os irmãos quiserem acompanhar. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo vai citar, são 2 versículos, na verdade, são 3 versículos que estão contidos aqui, e Paulo vai repetir aqui no capítulo 9. Então, Paulo estava dizendo ali que aqueles que vivem para pregar o evangelho, e Paulo, mesmo vivendo para pregar o evangelho, ele trabalhava, mas nós vamos ver isso aqui mais à frente, dizendo que aqueles que se dedicam a pregar a palavra têm direito de duplicada ou dupla honra. Irmãos, para preparar aula, preparar pregações, eu não sei quanto tempo os pastores levam,
mas é um trabalho, né? É muito trabalhoso. E aí você dá, às vezes, uma aula esporádica, uma pregação esporádica é uma coisa. Agora, a pessoa, né, que vive para isso, ou dedica a sua vida a isso, consome muita energia, consome muito tempo. Então, nós temos que dignificar os pastores que vivem da obra. Nosso pastor Alexandre, se bem que trabalha fora também, né? Pastor Roberto, pastora Beth, que vivem pregando, ensinando, cuidando. Então, nós temos que dignificar o trabalho de pessoas que vivem para a obra. Porque, muitas vezes, hoje, no nosso tempo, nós começamos a desprezar esse trabalho por causa dos escândalos, por causa da falta de equilíbrio. Mas, em nome de Jesus, o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para nos trazer o equilíbrio, porque nós não podemos ser nem de mais, nem de menos, mas nós precisamos crer na palavra de Deus, que o trabalhador é digno do seu salário, e nós precisamos honrar a casa do Senhor com nossos dízimos e ofertas, porque às vezes nós percebemos na casa de Deus irmãos que vêm, se tornam membros, mas que não se tornam dizimistas ou ofertantes, porque vêm decepcionados. Eles vêm com um histórico de mau testemunho, e aí quando chegam na igreja, o coração está fechado. Mas olha só, o seu coração não está fechado só para a igreja quando você tem esse tipo de pensamento. O seu coração está fechado para a palavra do Senhor. Porque quando nós olhamos para dízimo e oferta apenas como algo corriqueiro, eu posso ser dizimista ou não, eu posso ser ofertante ou não, isso não vem de Deus, irmãos. Nós precisamos ter compromisso, nós precisamos ter raízes aonde o Senhor nos plantou. E assim nós percebemos nesse tempo que as pessoas estão sem raízes. E aquele que não tem raiz está muito propenso a cair. Então você precisa ter raízes aonde Deus te plantou. Você está plantado aqui? Amém? Quem não está plantado está convidado essa manhã. Estou olhando para vocês, mas é brincadeira. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações e nós temos raízes aonde o Senhor nos plantou. Quando falamos de raízes, nós estamos falando de compromisso, de entendimento da seriedade dessa obra. E da onde viemos, ou se você veio de alguma outra igreja, ou se você é novo convertido, já ouviu falar, mas o pastor fez isso, fez aquilo, e aí tem pastor que faz isso, faz aquilo. Irmãos, cada um vai dar conta. Porque vai chegar um dia que nós estaremos diante de um grande tribunal, de um grande juiz. E aí ele vai falar da obra de cada um, das palavras de cada um, e cada um vai ter a sua defesa. Se bem que diante dele a gente não tem, né? Mas alguns vão tentar. Mas, Senhor, no teu nome eu profetizei. Não diz assim a palavra de Mateus? Mas, Senhor, no teu nome eu ia à igreja todo domingo. Mas nós precisamos ter compromisso, porque só tem compromisso quem tem raízes. E quem tem raízes e compromisso tem intimidade. Amém? Diácono Gerson, meu esposo, abençoado. Essa passagem que você está falando aí é tão importante, que ela está falando de pessoas que têm o dom da palavra. Não está falando de qualquer pessoa, né? Eu expulsei demônios. Então, tu vê a responsabilidade do pastor, do diácono, do presbítero, do evangelista. Eu acho que essa passagem está falando dessas pessoas. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Isso aí. Sim, o contexto fala muito disso, mas serve para todos nós, né? Todos nós. Até mesmo as pessoas que não expulsam demônios, mas que no contexto é como se fosse uma justificação das pessoas que não tinham intimidade, mas que tinham exterior. E quando nós olhamos para algumas igrejas,
né, pastor Alexandre? A gente vê pessoas que parece que estão assim, sendo um personagem. É tanta meninice por aí. Quem já viu? Quem já viu isso? Tanta meninice. Você olha, e aqueles que têm uma percepção espiritual, dá para perceber que não há o Espírito de Deus ali. Parece que a pessoa está atuando, ela está fazendo um papel ali, ela está sendo um personagem. E aí ela pula, ela fala em línguas, ela rodopia, ela pula no ventilador, pula no teto. Aqui não dá, senão vai quebrar a cabeça e o teto. Mas isso acontece. Isso está na palavra, irmãos? Está na palavra. Que iam chegar tempos dos falsos profetas, daquelas pessoas que iriam encenar, queriam enganar muitos. E se possível for, mas não é possível. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja que Deus nos plantou. Às vezes a gente vê o nome Assembleia de Deus e acha, né, que a Assembleia de Deus abre espaço para certas determinadas coisas, né, pentecostais, entre aspas, que às vezes não são bíblicas, mas estamos numa igreja séria que preza pela palavra de Deus, amém? Amém. Foi fraco, não foi, pastor? E sabe que essa dúvida, algumas pessoas me perguntam, a Assembleia de Deus, né, do reteté. Sim, nós somos um povo pentecostal, mas em primeiro lugar, Jesus. Em primeiro lugar, a palavra. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Você está plantado num lugar que preza pela palavra do Senhor. E aí, se deixar, eu saio mesmo da lição, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Voltou. Abriu parênteses, agora a gente voltou. Continuando, ainda estou na revisão. Jesus, tem misericórdia. E aí, o apóstolo Paulo, ele escreve falando dos seus direitos, e aí ele começa a falar que mesmo tendo todos aqueles direitos, direito de ser sustentado, direito de sustento à família, direito pelos serviços que ele prestava, porque estudava a palavra para poder pregar e cuidava das pessoas, ele estava renunciando a esses direitos. E aí eu coloquei entre parênteses ali a liberdade que Paulo tinha em renunciar esses direitos e privilégios. Paulo escolheu renunciar esses direitos e privilégios. Ele vai falar da lei de Deus, que está em Deuteronômio. Nós temos aqui o pastor Roberto, que é mestre. Quantos anos ficou estudando o livro de... Foi Deuteronômio, pastor? Não, foi Números, né? Números. Livro de... Não sabe nada. O sábio diz, só sei que não sei. Então, no livro de Deuteronômio, Levítico, Números, vai falar sobre esse direito que os levitas e os sacerdotes eles tinham de ser sustentados pelas ofertas e dízimos que eram levados à tenda e ao templo, enfim. Eles tinham direitos de ser sustentados. E aí nós falamos da figura do levita, né? Que levita não é só aquele que canta. Porque quando a gente fala de levita, né, as pessoas associam logo o ministério de louvor. Levita era aquele que fazia todo o trabalho do templo, desde varrer, limpar, ficar na portaria, arrumar tudo, todos os utensílios, enfim. A justiça intrínseca, e aí está na lição, né? Estava falando do próprio direito do trabalhador, né? De ter o sustento, porque ele estava fazendo algo pelas pessoas. O costume judaico, ele vai falar dos levitas, e a ordem do Senhor, que está lá em Mateus 10, de 8 a 10, e Lucas e Timóteo, o texto que nós já lemos, que abarca esses dois versículos. O trabalhador é digno do seu salário, e ele falou sobre a questão do boi. Por quê? Naquela cultura, lá no Antigo Testamento, e até hoje tem, eu coloquei uma foto, mas eu esqueci de te mandar.
para poder passar do boi, né? Do boi, ele debulhando o trigo, o boi, os fazendeiros e os agricultores, eles vinham com aquele boi em cima do trigo e alguns tampavam a boca do boi. Imagina a dificuldade, né? Do boi ficar ali andando em cima daquele trigo e não poder comer. Então, nós lemos aqui, nesse capítulo 9, que Deus ordenou que não se fizesse isso ali entre os judeus, entre os hebreus, que não se tapasse a boca do boi. Então, o boi, além de estar trabalhando ali, ele podia comer, ele podia ir comendo aquilo que ele estava fazendo. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Então, trazendo isso, Paulo coloca esses exemplos ou esses direitos e ele estava começando a dizer que ele renunciava a esses direitos, uma pessoa de vontade férrea, né? Uma pessoa de temperamento forte como Paulo, começa a dizer que estava rejeitando, que estava renunciando esses direitos por amor à obra de Deus, por amor aos que eles estava pregando, aquelas pessoas que precisavam ser alcançadas pelo Evangelho. Pode passar. Seguindo, então, aí os tópicos, eu gosto muito de usar a revista. Essa revista, irmãos, é maravilhosa. Quem puder adquirir, estudar, ler em casa, é muito boa. Não acabou não, né? Tá aí, passa aí, irmão. Não, eu ia passar, mas é só para questão de conhecimento, né? A responsabilidade do dispenseiro. Paulo pregava, anunciava e cuidava das igrejas sem receber nada por isso, pois acreditava em algo muito maior. Vamos ler esse texto de 1 Tessalonicenses 2,9. Se algum irmão achar e quiser ler, irmãos, pode ficar à vontade. Eu vou ler para ganhar tempo. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então, Paulo, mesmo estando ali fazendo a obra do Senhor, ele trabalhava, porque Paulo tinha uma profissão. Qual era a profissão de Paulo? Fazer tendas. Pastor Roberto, isso não vale, isso vai dar cola para os irmãos e os irmãos têm que falar. Pode voltar lá. Então, Paulo, mesmo anunciando o evangelho, ele fazia questão de trabalhar, fazendo outra atividade, porque ele não queria ser pesado, ele não queria ser pedra de tropeço, porque algumas pessoas estavam falando mal acerca de Paulo ser um apóstolo, enfim. Então, Paulo, pensando nisso, ele trabalhava, mas ele sabia que ele tinha direito e ele podia renunciar a esse direito, e foi o que Paulo fez. Então, continuando ali, nós vamos ver que Paulo, pode passar, que ele começou a descrever, e aí começa a nossa lição. Foi aqui que a gente parou domingo passado. Não, olha a hora, só Jesus. Prefiro ser servo de todos. Então, do versículo 19 até o 22, Paulo vai começar a falar que ele escolheu. Então, Paulo, ele impôs a si mesmo autorrestrições, e aí ele começa a falar, para com os judeus, ele se fez como judeu. E aí a lição nos dá esse versículo aí. Para os sem lei, como se fosse sem lei. E para com os fracos, fraco. Então, Paulo, ele não estava dizendo ali que ele era um crente camaleão ou um crente agente secreto, não. Paulo estava dizendo que, para pregar o evangelho, ele mudava o método. Amém? Ele não mudava a essência da pregação, porque nós vemos aí algumas pessoas fazendo umas coisas estranhas para atrair, novos crentes, para atrair pessoas para a igreja. E aí, Paulo, ele vai falar dos métodos e não da essência da pregação. E isso é muito importante, irmãos, nós entendermos, porque nós precisamos estar ligados no que é falado no altar. Nós precisamos ser crentes bereanos que conferem a palavra. Eu sei que os pastores daqui têm muito conhecimento, os convidados têm muito conhecimento, mas nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo.
E quando eu estava preparando essa lição, eu me lembrei, eu não sei se o pastor Roberto conhece, o pastor Alexandre conhece, o pastor Jorge Videira. O pastor Jorge Videira, ele foi meu professor no seminário, e aí ele deu aula de missiologia na FAECAD, ele dava essa aula, e ele falou de um exemplo que eu achei muito interessante, eu me lembrei desse exemplo que ele deu. Ele falou que determinada tribo de índios começaram a evangelizá-los. E aí, quando a Bíblia fala de pão, índio sabe o que é pão, trigo? Tem isso? Plantação de trigo? Não tem. Índio sabe o que é vinho? Suco de uva? Tem uva lá nos cantões do Brasil? Tem? Como é que os índios iam entender a ceia? Qual é a essência da mensagem da ceia? O corpo, que é o pão, e o sangue, que é o vinho. Mas tem isso lá na selva, lá nos cantões lá? Não? Como resolver, irmãos? Como contextualizar naquela língua, uma língua diferente, uma cultura diferente, tudo diferente. Sem mudar a essência. Pode, fala. Eu conheci um pastor, na época que eu era da Igreja Batista, que ele por um acaso, trabalhava com isso, a esposa dele, inclusive, estava envolvida na tradução da Bíblia para Tupi-Guarani, a Emília, o pastor Robson, eles eram da Igreja Batista do Campos Afonso, mas estavam sempre ali em São Paulo e lá no Xingu. Então, aquela questão, quando eles falavam da questão do pão, eles usavam qualquer coisa, mas o importante era chamar a atenção para o que é partido. E no caso do vinho, era derramado. Então, eles utilizavam creme crack, o biju, né, que é aquela massa de tapioca que os próprios índios tinham, suco de caju. O importante é que eles entendessem que era partido e que era derramado. Exatamente isso. Então, nesse exemplo que eu me lembrei, ele usou isso aí. O que o índio conhece? Mandioca. A empim que a gente fala, né? Então, o que se faz da mandioca? Tem alguém aqui que conhece índio, que tem índio na sua raiz aí? Tem? O que faz com a mandioca? Ele falou. Biju. O pão representando o corpo, partido. O pão essencial ao sustento. Olha, o que está na essência da palavra é isso. O pão é essencial à vida. O pão é o alimento... Nem todo mundo come, porque hoje em dia as pessoas têm mania de dieta, né? Pastor, é o que eu vivo explicando para os meus filhos, até por ser professor de história, porque nós temos a nossa... o pastor Alexandre, outro dia, falou com relação a isso aqui do púlpito, numa aula que ele deu, que nós temos aquela problemática de tentar entender as coisas como se tudo funcionasse como no nosso cotidiano. E aí você fez aquela projeção. Vamos pensar aqui, vamos pensar no nosso bairro, vamos pensar na nossa cidade, vamos projetar para o nosso estado, vamos projetar para o nosso Brasil, vamos projetar para fora, que as igrejas não funcionam. O princípio é o mesmo, mas a configuração, a formatação é diferente, em cima daquela situação. Deus muda configurações, mas jamais vai mudar o princípio. Então, eu explico para os meus filhos que nós ensinamos que as civilizações podem ser reconhecidas pelo tipo de cereal a qual elas estão conectadas. Então, nós somos a civilização do trigo, mas nós temos a civilização do milho e a civilização do arroz. Os asiáticos são mais baseados em arroz. As pessoas ali na América Central e outros países da América Latina é o milho. Claro que com a influência europeia vem a questão do trigo, mas nós temos que entender isso, porque nós saímos daqui, vamos para Belém do Pará, lá no mercado Ver o Peso, você não vai encontrar pãozinho francês. O café da manhã deles é açaí com biju e peixe frito.
camarão, né? Camarão é seco e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa medida. Você vai para a África, o que você vai encontrar lá? Então, o missionário, quando vai, ele busca, como o Paulo está falando aqui na nossa edição, ele busca identificar a questão cultural, mas sem perder a essência, sem perder o princípio da palavra de Deus. Então, muitas das vezes, a gente tem esse problema de sair. Ah, não, se não tiver vinho, se não tiver o suco de uva, se não tiver o pão, não é ceia. Não é por aí, gente. Claro que nós seguimos a recomendação bíblica, sim, mas em alguns momentos, irmãos, nós estamos falando disso, é isso. Nós estamos seguindo, e o pão que está na Bíblia não é igual ao nosso pão, né? Amém? É igual? O pão da Bíblia é igual ao que a gente come aqui na ceia? Mas o importante é a essência da palavra, que o pão foi partido e o suco, né, o vinho foi derramado. A essência é essa. E aí, nessa, voltando aqui, que o Ricardo deu o exemplo, foi o biju, né, que eles fizeram a ceia com biju, que é feito da mandioca, e com o suco de açaí, que era muito conhecido, que é o que eles têm lá na plantação. Então, a gente falou isso tudo, irmãos, só para exemplificar que a essência não pode ser mudada. Então, quando Paulo se fez judeu para com os judeus, isso queria dizer que alguns, eles queriam ser circuncidados, eles achavam que isso era obedecer à lei, e aí Paulo aceitava. Porém, quando ele estava com os gentios, ele não obrigava ninguém a se circuncidar, porque isso não era costume deles. E aí Paulo, ele sem mudar a essência, ele começava a falar de Jesus e ganhar as pessoas para Jesus através dessa aplicação da palavra de Deus. Amém? Pode passar. O objetivo das autorrestrições, tudo isso aí está na sua lição. Vamos ler só quem está com a lição aí. A página qual é, Fittipaldi? Qual é a página que está aí? O objetivo das restrições. 80. Lá no finalzinho, não sei como é que está de vocês, né? A vida de Paulo estava centrada em viver e pregar o evangelho. Nada era tão importante para ele. Por isso, estava disposto a colocar de lado qualquer coisa que pudesse impedir o seu poder e eficácia. Ele desejava ser cooperador do evangelho, de tal modo a facilitar que as pessoas viessem a desfrutar dos benefícios que dele advêm. Por essa razão, entendia que valia a pena impor a si mesmo certas restrições e pôr de lado práticas inocentes à vista dos preconceitos e opiniões dos outros. Então, ele buscava essa adaptabilidade criativa e sensível nas relações com os incrédulos. E aí, Paulo falando desse modo de pregar, dessa maneira que ele mudava o estilo de pregação, porque quando Paulo falava para os judeus, Paulo começava a falar do Antigo Testamento. Paulo começava lá nos patriarcas, falava da Bíblia do Antigo Testamento e trazia esse contexto para Jesus Cristo. Quando Paulo falava para os gentios, quando ele começava a pregar a fim de ganhar os gentios para Cristo, ele começava a falar do Antigo Testamento? O que Paulo começava a falar? Do Deus que criou os céus e a terra. A gente não vai ler porque não vai dar tempo, mas se observarmos o Novo Testamento, era assim que começavam as pregações de Paulo, quando Paulo estava no Areópago. Olha como é que Paulo foi inteligente, porque ele viu aquele altar, o Deus desconhecido, e a partir dali ele começou a sua pregação. Amém? Então, o objetivo era ser adaptável e sensível na sua relação com os incrédulos, com aquelas pessoas que não
tinham Jesus para ganhá-los para Cristo. Era uma vida dupla? Não? Sim ou não? Não, com certeza não, porque quando não muda a essência, mas apenas o método de pregar. Pode passar? Era uma flexibilidade. E aí, Paulo, nós estamos entrando aqui então na parte final, acho que hoje vai dar para terminar. Então, Paulo começou a dizer como e por que ele se entregava totalmente. Então, Paulo, por amor, porque a base da sua liberdade, da sua ética, não era o conhecimento, mas era o amor, o respeito à opinião do irmão, o respeito à opinião do irmão que achava que era errado comer a carne sacrificada a ídolo. Então, por isso, ele estava dando o seu exemplo de, na hora de você, nas suas relações, perceber que a sua atitude está incomodando alguém, que você deve abrir mão, que você deve tomar outra atitude, não como vida dupla, né, ou mudar, mas a essência é conhecer que a nossa liberdade é baseada no amor. Então, Paulo tinha alguns objetivos, que era para levar o prêmio, para alcançar uma coroa e para não vir a ser desqualificado. Isso aí nós lemos no capítulo 9, no versículo 24, ele começa a falar o porquê dessas autorrestrições, o porquê, e então ele começa a citar um exemplo também que era muito conhecido deles, que eram os Jogos Istímicos. Não era as Olimpíadas, mas naquela época era muito famoso, e a cidade de Corinto era muito conhecida, muito importante, muito famosa. Então eles tinham esses Jogos Istímicos. Ele começa a dar o exemplo daquelas pessoas que competiam ali naqueles Jogos Istímicos. Então Paulo começa a falar sobre um tipo de atleta. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então Paulo estava falando de um atleta que corria. Alguém aqui já viu uma corrida? Já viu ao vivo, já viu na TV? Então o atleta está lá correndo, né? Aí o atleta que está correndo, ele para, joga beijinho para a galera, é assim? Não, ele para amarrar o sapato, fica ali, para beber água. Não, o atleta vai. Por que o atleta não para? Porque ele tem um objetivo. E aí Paulo estava falando desse objetivo e dizendo que nós temos que correi de tal maneira que o alcanceis. Quantas pessoas param no caminho? Quantas pessoas veem as pedras de tropeço, às vezes irmãos que são mau exemplo, às vezes situações que vêm da mídia, notícias, às vezes até mentirosas, né? Que param no meio do caminho, porque tropeçaram naquela pedra, ou porque se entristeceram, ou porque se desanimaram. Mas Paulo recomenda, correi, porque nós temos um objetivo. E aí ele continua dizendo, pode voltar lá, ele continua dizendo, para alcançar uma coroa, no versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, ele estava falando do corredor e agora está falando do que? Luta. Do lutar. Eu me lembrei de um versículo, não precisa abrir não, só vou citar. De Apocalipse 3:11, está falando da igreja de Filadélfia. Oh, que lindo, nome da nossa igreja. Está falando da igreja de Filadélfia. Guarda o que tens, para que ninguém tua coroa. Guarda o que tens. Nós temos vivido um tempo em que as coisas são muito fáceis, tudo acontece muito rápido e às vezes nós não estamos muito dispostos a passar por processos que às vezes Deus nos coloca e nós queremos que tudo se resolva muito rápido. Só que no meio do processo, Deus está nos ensinando e nos moldando, porque nós não podemos estar tão
inseridos na cultura desse mundo que nos esquecemos aquilo que Deus nos ensinou. Por isso, guarda. Hoje é assim, coloca, tira, tira, coloca. Não, isso aqui não está bom. Tira, coloca, tira. Mas a palavra do Senhor é guarda. Guarda o que Deus te ensinou. Obedece ao que Deus te ensinou, para que ninguém tome a tua coroa. E é disso que Paulo está falando aqui, ó. Eles correm para um prêmio humano. Às vezes a gente está correndo tanto por prêmios humanos, reconhecimento humano, conforto humano, mas nós temos um objetivo, nós sabemos que tem uma coroa de honra que nos aguarda, nós sabemos que Deus nos recompensará, então nós temos que correr de tal maneira para que nós possamos alcançar. E Paulo sabia disso. Por isso que Paulo estava correndo, estava lutando. E para fazer isso, volta lá. Eu estou seguindo aqui a lição, gente. Pode seguir aí. Para alcançar, para não vir a ser desqualificado. Versículo 25. Não, peraí. Não, 25. Me ajuda aí, gente. Onde é que tá? 26 ao 27. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou desqualificado, que é o versículo que está no último aqui da nossa lição. Então, quantas vezes as pessoas começam bem, começa correndo bem, começa lutando, começa correndo, aí chega um determinado ponto da sua vida espiritual, o que acontece? Para, desqualificado. É desqualificado porque não teve algo que está implícito aqui, não teve disciplina. E a disciplina é o meio, é o caminho, é o método para o seu crescimento espiritual. Eu vou te perguntar, como está a sua disciplina espiritual? Você tem lido a palavra de Deus rotineiramente? Todos os dias você tem feito devocional? Você tem momento para orar? Você tem momento para estar a sós com Deus e dedicar o momento do seu dia? Eu estou falando para mim, irmãos. Porque eu sei como a nossa vida é agitada. Mas nós precisamos ter disciplina espiritual, porque nós estamos correndo por um prêmio, nós temos objetivo, nós sabemos o que está lá na frente. Nós não estamos num túnel sem luz, mas nesse túnel que é a vida, no final dele está uma cruz. E essa cruz é o nosso objetivo, o nosso exemplo. Porque no final da cruz, o que Jesus recebeu? No final da sua missão na cruz, o que ele recebeu? Todo o poder nos céus e na terra foram entregues nas mãos de Jesus. Amém? E aí, como conclusão, já terminando, ministra Kátia já sentou aqui para olhar para mim também. Vai lá para trás, Kátia. Fica lá atrás com o Alex. Ainda bem que o Alex não veio, que o Alex tem uma barba, tem uma cara de mal. Mas ele, gente, o Alex é só fachada, né, Kátia? É uma gelatina, né? Chora mais do que a Kátia. Chora, né? Chora mais do que a Kátia. É só cara de mal, Alex. Dá um sorriso, Alex. Para você provar o que eu estou falando, só tem cara de mal. Amém? Vamos para a conclusão. Ô, glória. Até que não foi tão difícil não, pastor Roberto. Pastor, tem alguma coisa para falar, pastor? Nada? Ih, agora eu fiquei preocupada. Agora eu fiquei preocupada. Não tem nada para falar. A Aline está ali, ainda bem que o pastor Eliel não está. Só Jesus. Pode passar? Não ri de mim, Ricardo. Oh, meu Deus. Qual o seu alvo? Qual o seu alvo? Coroa? Vou sentar na rede
Vou cruzar a perna, tomar um suco, meu alvo. Para alcançar o alvo, nós temos que correr. Lutar. Trabalhar. Amém? Pode passar. Já falamos. Conclusão. Liberdade cristã. Abrir mão de algumas coisas, e faltou um S ali, de algumas coisas para não escandalizar ou ofender os novos na fé. Essa é um tema que nós falamos aqui, do texto de 1 Coríntios 9, que é a liberdade cristã, uma escolha que Paulo fez para não ofender os novos na fé. Pode passar? Para não abrir mão de algumas coisas para não escandalizar e também para não ser pesado para a igreja. Esse era um dos objetivos de Paulo. Pode passar? Outro objetivo de Paulo, ninguém tivesse que reprová-lo. Então, ele não queria ser reprovado, ele abriu mão para ficar livre, para pregar o evangelho para o maior número de pessoas possível. Pode passar? O que é a liberdade cristã? A verdadeira liberdade cristã se manifesta de forma madura quando você tem direitos legítimos, mas por amor aos outros. Volta, irmão. Está mais rápido que eu. É só apertar aí aquele de voltar assim, ó. Quando você tem direitos, mas por amor aos outros, você abre mão desses direitos. No dicionário do cristão, o outro vem na frente do eu. Na ética cristã, está errado ali, na ética cristã, o amor prevalece sobre o próprio conhecimento, e isso está no capítulo 8, e Paulo, ele se torna um exemplo, ele ensina e demonstra com a própria vida, porque ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, que Deus possa abençoar a cada um e aplicar ao seu coração aquilo que faltou, aquilo que você não entendeu, que Deus possa esclarecer na sua mente, iluminando o seu entendimento. Agradeço a presença das nossas visitas, não sei se chegou mais alguma, a Raquel e a Eliane, eu sei que estão aqui nos visitando, mas que Deus possa abençoar a cada um. E eu queria pedir para você, quer ficar de pé para a gente poder esticar um pouquinho a perna? Orar? Pediu o pastor, quer orar, pastor? Ora aqui. Eu oro? Então tá bom. Então, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui, nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Feche seus olhos, curve a sua fronte para orarmos ao Senhor nessa manhã. Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda a riqueza. O Senhor é digno do nosso tempo, Senhor, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Oh Deus, e nós te pedimos essa manhã que Teu Espírito Santo venha ministrar em cada coração, Senhor, a disciplina que precisamos ter para correr, Senhor, porque alguns pararam no caminho, porque alguns desanimaram, alguns esfriaram na fé, Senhor. Mas, ó Deus, essa manhã sejamos renovados pela Tua palavra, ó Deus, para que possamos voltar a correr, para que possamos voltar a lutar, Senhor. Ó Deus, tira, Senhor, tudo aquilo que não vem da Tua presença. Ó Deus, a decepção, a tristeza causada por alguma situação, o mau exemplo de algum líder que convivemos, Senhor, no nosso passado. Ó Deus, tudo seja perdoado, tudo seja transformado pelo Teu Espírito Santo, pela unção que está nesse lugar, Senhor, que é o Teu altar, onde é pregada a Tua palavra, onde é ensinado o Teu evangelho. Oh Deus, que possamos resgatar as boas coisas, Senhor. Espírito Santo, nos incentiva, Pai, a pregar o Teu evangelho, assim como Paulo tinha como objetivo na sua vida. Oh Deus, eu sei, Senhor, que estamos num tempo diferente, mas que possamos resgatar também isso na nossa vida, o desejo de falar da Tua palavra para pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Oh Deus, aviva o coração da Tua igreja, que possa queimar em nós esse desejo, Senhor, ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo.
Paulo, possamos sentir, Senhor, o desejo de falar, Senhor, para os que não te conhecem, porque esse mundo está se perdendo, Senhor, e muitas vezes nos calamos, nos omitimos, Pai, mas em nome de Jesus, essa manhã desperta o nosso coração, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Aquece, Senhor, a chama, Pai, do Espírito Santo nos nossos corações, que não possamos olhar os empecilhos, as dificuldades, Senhor. Oh Deus, essa igreja tem um trabalho evangelístico este mês. Oh Senhor, desperta os corações dos irmãos para estar ali com o objetivo claro, Senhor, de interceder, de pregar, de falar da tua palavra, Senhor. Interceder por aqueles que estão ali, que estão se perdendo. Oh Deus, movimenta as águas naquele lugar. Prepara tudo, Senhor. Prepara os que estarão ali, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entregamos esse trabalho nas tuas mãos e te agradecemos, porque o Senhor tem mexido em muitos corações dessa igreja, mas ainda é pouco, Senhor. Queremos mais, Senhor. Queremos mais ver mais pessoas envolvidas, Senhor, na obra da evangelização, não só na igreja, mas fora das quatro paredes, nos nossos relacionamentos, nos nossos vizinhos, Senhor, onde quer que o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.